Fala galera, como é que vocês estão? Pois é, faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui pro canal. É que eu tava um pouquinho desanimado mesmo, gente, em relação a postar vídeos aqui no YouTube, mas isso aí é assunto para outro vídeo. O que eu vim falar hoje aqui é em relação ao tweet do Monark perguntando para as pessoas se ter uma opinião racista é crime ou não. Bom, eu vi que teve reações diversas em relação a esse tweet do Monark. Beleza, vamos lá. Vamos começar por alguns aqui. Eu vi que algumas pessoas estavam respondendo ao Monark da seguinte forma: Ah, Monark, você quer saber se racismo é crime? Pá, beleza. Eles pegavam e citavam o texto do Código Penal falando por que o racismo era crime. Mas eu vejo que as pessoas não pegou um pouquinho assim a nuance da pergunta do Monark. O que eu percebi, tá? O que ele quis dizer com isso. É, na verdade, a pergunta dele me lembrou um pouquinho assim uma pegada daquele filme Minority Report do Tom Cruise, né? Onde as pessoas eram presas só pelo fato delas terem a intenção de cometer um crime. E que era uma discussão que gerou na época quando esse filme foi lançado, né? Quando o Monark pergunta se uma opinião racista é crime, na verdade o que eu entendi é se uma pessoa que pensa de forma racista ou que tem a intenção de agir de forma racista é de fato um crime, né? Existe o lance do racismo estrutural, né? E muitas pessoas não, elas podem ser racistas de forma estrutural, mas não agem de forma racista por conta da pressão social. Quando a gente fala de um crime, tem que ter o dolo e tem que ter o ato, o núcleo, né, da ação. Para algumas categorias de crime, né, pode ter a categoria culposa e a categoria dolosa. No caso do ato necessariamente racista, né, pode ter sim uma categoria culposa, né, se naquele contexto ali digamos que uma linha de pensamento, digamos assim, uma interpretação, né, possa assim denotar alguma coisa racista. Então pode sim, uma pessoa ela pode ser racista sem querer, né? Que as pessoas hoje chamam isso de racismo estrutural. Mas eu não acho que essa pessoa deva ser tratada como um racista de fato, né? Uma pessoa que de fato seja racista, né? Um racista explícito, né? Mas no caso do Monark, pessoal, o que eu entendi dele ali, ele perguntou para as pessoas se você pensar ter uma opinião racista, né, o fato de você ter pensamentos racistas deveria ser considerado um crime. Tanto que o cara que estava discutindo com ele no Twitter falou, né, que só pode ser considerado um crime se isso for exposto de alguma forma, numa ação, que seja em um discurso ou numa ação, né? E que se você tiver um pensamento, isso no máximo pode ser uma forma vergonhosa de se pensar. Então ali mesmo já foi dito ali de uma certa forma que o fato de você pensar de uma forma racista não é um crime, porque para ser crime você precisa expor isso, né? Então, basicamente, essa foi a interpretação que eu tive em relação a esse tweet do Monark, né? Que as pessoas acabaram reagindo até de uma forma, eu considero um pouco desproporcional. O que eu penso em relação ao Monark e essa pergunta que ele fez? Eu achei infeliz da parte dele. O Monark, ele, sei lá, eu acho que ele tá. Eu acho que o cérebro dele tá com alguns probleminhas aí por conta da maconha. Sei lá, pode ser precipitado da minha parte também, né? Eu não desgosto do Monark, eu vejo o Flow Podcast, eu acho bacana o que ele faz, o que eles fazem lá. E, na minha opinião, ele só foi infeliz mesmo com aquela pergunta. Eu acho que ele não pensou duas vezes. Como ele acredita muito nesse lance da liberdade de expressão e ele tem uma visão um pouco mais romantizada desse tipo de situação, então ele acaba não medindo as consequências dos atos dele, principalmente no Twitter, né? Que eu acho que as pessoas elas acabam agindo de forma um pouco mais animonizante no Twitter, da mesma forma que muitas pessoas agem também de forma um pouco mais animal no trânsito, por exemplo, né? Tem aquele desenho antigo do Pateta lá do senhor andante e do senhor volante que retrata bem essa dicotomia comportamental, né? Que eu acho que também funciona dentro do Twitter, né? As pessoas ficam um pouco mais emotivamente alteradas quando elas estão no Twitter. Então essa é a minha opinião. Eu acho que o Monark foi infeliz. Eu não acho que ele foi racista necessariamente. Eu não vejo ele como uma pessoa racista. Mas por conta da forma dele pensar um pouco mais romantizada sobre liberdade de expressão, faz com que ele age de forma inconsequente. Na minha opinião, ele foi inconsequente e não racista, tá? Mas mas ao mesmo tempo eu não posso dizer também que ele mereça, né? Eu não posso falar que ele mereça passar o que está passando, principalmente a perda do patrocínio do iFood, que eu acho que também foi um pouco demais por parte da empresa não ter tirado o patrocínio, mas de ter feito aquela nota, né? Eu acho que eles deviam ter ficado mais low profile ali, ter encerrado essa história somente com os meninos do Flow Podcast e não tornar isso uma discussão pública.
porque acabou gerando também uma consequência forçada. Então, o iFood também não agiu da forma correta e não ficaria surpreso se o Monark e o Igor processassem o iFood por conta disso. Porque, de fato, eles estão imputando ao Monark a alcunha de ser racista, que particularmente eu acho que ele não é. Mas sim, eu acho que ele foi infeliz e eu acho que o Monark ele precisa melhorar muito esse lance de ser libertário. É, não a opinião em si, mas a forma com que ele reage a esse pensamento. Eu já disse há muito tempo atrás que podem existir diferentes tipos de pessoas como fruto de um discurso, e que no caso é o libertarismo, né, o libertarianismo, né. Então o monarca acabou sendo influenciado, né, por esse discurso a agir de uma certa forma que é a escolha dele, não da ideologia, e não da ideologia necessariamente, a agir daquela forma, por ele ter uma visão mais romantizada, um pouco mais idealizada, utópica, né, de que ele pode falar as coisas sem que nada possa acontecer, tendo como escudo a liberdade de expressão, sendo que, na verdade, a liberdade de expressão não garante que você não sofra represárias daquilo que você fala. Ela permite apenas que você fale. O problema é que as pessoas que estão ouvindo você também têm a liberdade de expressão e falar o que elas pensam sobre você. E geralmente quem usa a liberdade de expressão como escudo para poder falar o que quer acaba não pensando nesse aspecto. Elas pensam que elas podem falar o que ela quer e ninguém pode falar nada. Acaba sendo contraditório, né? E eu tenho a liberdade de expressão, por isso você fique quieto, né? E muitas vezes eu vejo esse comportamento de libertários como um monarca, né? Como ele, não libertários no geral, mas libertários como um monarca, né? Que tem essa visão mais romantizada da própria liberdade de expressão e não da liberdade de expressão de uma forma mais ampla, né? Desculpa aí o barulho da rua, gente. Eu não tenho estúdio. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí a paciência pelo tempo que eu fiquei sem postar, tá? Um grande abraço a todos.